Que a graça e a paz de Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Bom dia a todos. É um momento de extrema gratidão a Deus e privilégio, né, de estarmos aqui, nos reunimos para prestar esse culto ao Senhor, né, levar esse culto ao Senhor, que é a nossa vida, né, apresentar a nossa vida como oferta agradável ao Senhor, como está escrito. E antes de iniciarmos a leitura, fazer a oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos nortear e abrir o nosso ouvido e o nosso coração para que essa palavra possa frutificar em nossas vidas, fruto de arrependimento e todos os frutos que a Bíblia deixa claro que temos que produzir abundantemente em nossa vida para com o outro. Ó Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no feito de Jesus na cruz e no teu santo nome, que o Senhor possa abrir os ouvidos e o coração para que a sua palavra, assim como uma semente extremamente fértil, uma semente que está esperando só a terra ser receptiva, para que cumpra o seu propósito natural, quando planta algo em alguma terra, uma semente, é impossível a gente dizer não cresça. Ela irá crescer porque ela foi criada para esse propósito. Então, use a minha vida, desse miserável qual tenho orado ao Senhor, para que as suas palavras sejam verdadeiramente penetradas na nossa mente e coração, como o Senhor sempre quis, do começo ao fim. E que a gente não trate isso como mais uma oportunidade de ajuntamento farisaico, mas sim verdadeiramente de arrependidos, de alguém que precisa do Senhor desesperadamente. Então que o Senhor trate individualmente, como o Senhor sempre faz, chama cada um pelo seu nome e trata individualmente com cada um, que a sua palavra possa trazer a memória, a reflexão daquilo que nós necessitamos cotidianamente para a aplicação da tua palavra em nossas vidas. Amém. O texto ao qual o Senhor me trouxe a memória aqui foi Jeremias. A minha tradução é a nova linguagem da tradução de hoje. Essa é a tradução a qual eu uso aqui, dessa Bíblia. Então, pode colocar nessa tradução aí, para que fique mais coerente aqui na leitura, por gentileza. Todos acharam aí? Jeremias 9. Eu vou iniciar a leitura a partir do versículo 1 em diante. Todos acharam aí? Amém? Irei a leitura. No 9, no 1, ele diz assim: Eu gostaria que minha cabeça fosse como um poço de água, e que meus olhos fossem como fonte de lágrimas, porque eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. No 2, eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. No 3, estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não é a verdade. Ó Senhor Deus, disse: O meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. Ninguém pode confiar no seu próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos. Todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e a tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: Vou purificar o meu povo, como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal, o que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentiras.
Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas, na verdade, está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um monte de pedras, o lugar onde moram lobos. E as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. No 12, eu perguntei: ó Senhor Deus, por que nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicastes essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar a outros? São só perguntas. E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que eu mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio das nações, que nem eles, nem os seus antepassados saibam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo até que seja completamente destruído. O 17. O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção, chamem mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando, dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados, as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus diz e deem atenção à sua palavra. Ensinem as suas filhas a chorar, ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entraram nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas suas ruas, com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos caíram, serão como um esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas e caída das mãos de quem fizeram a colheita. Espigas que ninguém colhe. Isso é o que Deus me manda dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de conhecer e de entender o que eu, o Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu sou o Senhor, eu estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando um tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe e todos os que viverem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi feita, selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não tem guardado
a aliança que fizeram comigo. E diante desse texto mostra o retrato da nossa geração. A própria palavra de Deus diz que não há nada de novo na terra. Ela deixa isso claro. E na manhã de hoje, a ciência, né, ter ciência de alguma coisa, quando alguém fala, você está ciente de alguma coisa? Você vai dizer assim, eu estou ciente, eu sei disso. E Deus, a todo tempo, Ele vai trazer à memória coisas que Ele já fez. A aliança de Deus, ela é justamente estruturada de qual forma? Ela sempre vai ser estruturada, mostrando que Ele queria que nós, Ele quer, né, que nós sejamos um povo santo, separado, um sacerdócio real e representantes para a nação. Esse foi a base desse relacionamento, dessa aliança. E é uma aliança mesmo, ela vai formar uma aliança, essas três questões. E essa aliança, ela existe para quê, cara? Para que eu e você sejamos representantes de Deus para os nossos semelhantes. Esse é o objetivo, cara. Ser representantes de Deus, santos, porque separado, a gente não segue costumes mundanos. Mas se a gente fizer uma auditoria na nossa comunidade, eu nem falo de quando eu cito alguma coisa, eu não cito nunca fora, cara. Nunca cito nada fora, igreja tal. A nossa comunidade. Se hoje a gente pegar a Bíblia e fizer uma auditoria dos homens e das mulheres que frequentam a nossa comunidade, que são membros, né? Vou dizer do corpo de Cristo de forma audaciosa, porque é assim que tem que ser, né? Paulo diz que, do contrário, a gente está num problema, porque Jesus está no meio de nós. Se a gente fizer uma auditoria, todos sabem o que é auditoria, né? Eu pego lá uma série de situações que tem que estar em conformidade e vou pegar a sua vida e colocar do lado e fazer um checklist lá para descobrir se você está dentro dessa conformidade. Hoje, se Jesus chegasse aqui agora e cada um de nós, inclusive eu, tá? Porque é isso que é essa reflexão que eu fiz, e ele começasse a fazer uma auditoria em nossas vidas. A gente estaria em conformidade ou fora de conformidade? Essa é a reflexão. Se hoje Jesus pegar aqui, começando pela Cláudia, que está aqui na frente, aqui do lado esquerdo, e falasse assim, Cláudia, eis que eu tenho... Será que ele ia falar, como falou a igreja de Apocalipse, para ela, para os nossos irmãos aqui? Eis que tem uma coisa contra ti, será que seria só uma? Essa é a pergunta. Se Jesus hoje chegasse aqui agora, cada um de nós, e perguntasse assim, ele ia dizer assim, eis que tem uma coisa contra ti? Faça a reflexão, pense aí. Só 2 igrejas passaram, só 2 igrejas de Apocalipse lá, só 2. Ele não tinha nada contra. Mas as outras todas ele tinha contra. E tinha uma coisa eu tenho contra ti. A reflexão é, quantas coisas Jesus tem contra nós hoje? Se ele estivesse aqui hoje e pegasse cada um, e ele vai fazer publicamente, tá? Porque vai passar lá em segundos, porque é uma eternidade, tudo que você cometeu, todas as suas intenções, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, todos irão saber. Então, acho que está na hora de a gente começar a refletir sobre. Se Jesus hoje... Aqui ele está tratando de coisas básicas, mas olha só, para a gente entender algo, no Jeremias 10, vai no 21, eu respondo, vai dizer assim, ó, as autoridades são tolas, não pedem que Deus, né, o Senhor Deus, os guie. Foi por isso que elas fracassaram, o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabem de chegar essa notícia de uma grande agitação, né, na Terra do Norte, o exército vai vir, ele vai falar sobre o exército que vai vir para acabar com o povo. Mas ele está falando o quê? As autoridades são tolas. Por que as autoridades são tolas? Porque ele diz o quê? Não pedem que o Senhor os guie. Assim aconteceu com Salomão. Salomão foi o homem mais rico que a face da terra já viu, mais sábio. E a riqueza de Salomão foi por causa da sabedoria divina que ele aplicou na vida dele. No final da história de Salomão, a gente não sabe o fim de Salomão, se Salomão foi salvo ou não, porque a Bíblia não relata isso. Porque o cara começou a cultuar, chegou a vir, era satanista, né? A cultuar entidades ali, tem até a cavícula de Salomão, que as pessoas usam para fazer alta feitiçaria, e a gente não sabe o fim dele. Mas um cara que viveu e depois foi se perder no caminho. Tantas histórias, assim como essa daqui, que Jeremias vai falar,
E se a gente for no 11 ali, ele vai começar a falar, mas tem alguma coisa importante no 11 e 18, para encerrar minha fala. Quando você vai no 11 e 18, o Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldade. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte, vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém se lembre dele. Então olha o que está escrito aqui, um cordeiro manso, que é justamente apontando a simbologia de Cristo. E nessa manhã, irmão, que a gente possa refletir, cara. Se Jesus vir hoje aqui e começar a fazer uma auditoria contra nós, assim como Jeremias está tratando de um assunto aqui, mostrando a nossa malignidade, nosso pecado recorrente, e ele fala assim, lembrando da aliança, toda vez, se você for no 11, ele vai falar da aliança, de tudo aquilo que ele falou. Ele está dizendo de coisas que não é novidade para nós. E aí qual a pergunta para finalizar assim: estamos numa igreja bíblica que preza pela palavra de Deus, que preza por zelar pela verdade de Deus, mas somos verdadeiros? Somos verdadeiros representantes de Deus? Porque essa é a vontade de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, eles não são mandamentos, porque no começo é um convite para você ser abençoado. Se você for ler, você vai ver que é um convite para a gente ser representante de Deus aqui na terra. Hoje nós somos representantes de Deus aqui na terra? Essa é a pergunta. Hoje nós somos representantes de Deus na nossa casa, no seu lar, né? A gente fala casa só por força de expressão, mas o lar não é um casamento, é matrimônio, porque é Deus que tem que reger isso. Hoje eu sou representante de Deus? Essa é a pergunta que não pode sair da nossa mente. Hoje eu sou representante, hoje Deus nos chamar mesmo para uma auditoria, quantas coisas Ele vai ter contra nós? Sendo sincero com vocês mesmos, hoje se o Senhor falar assim, ó, tem coisa contra você, você tem uma lista de quantas coisas Ele tem contra você? Essa é a pergunta. Será que só vai ser uma? Que é o que eu me faço todos os dias. Então que a gente possa não tratar mais como um culto, mas verdadeiramente algo importante, porque Deus é santo, cara. A gente às vezes perde essa noção de como Ele é santo. E Ele é puro, é assim, ó, o Evangelho é puro e simples, cara. Não se mistura nada. Por isso que é puro, não se mistura nada. É simples porque é fácil de entender. Ele diz que os mandamentos, que é o convite, não é nem mandamento, para você ser um representante dele, não é difícil. Ele deixou isso claro na palavra dele. Se você está dizendo que é difícil viver a palavra de Deus, você é um mentiroso. A palavra de Deus diz que é fácil, você que não se rende. Por que às vezes a gente está com um casamento em ruína, relações em ruína, negócios em ruína? Porque a gente não se rende à verdade de Deus, cara. A gente não quer ser justo no nosso negócio, nas nossas relações. E Deus só quer que a gente seja o representante dele, cara. Para que o seu cônjuge, que é a pessoa que está mais perto de você, veja Deus. É impossível não amar Deus, cara, porque Ele é amor. É impossível a gente não... Porque assim, a gente está sempre em dificuldade com o outro, cara. Essa dificuldade é sempre porque a gente não quer viver a verdade de Deus, cara. Por isso que a gente vai ver a dificuldade do outro, em vez de tirar nosso cisco do nosso olho. Eu preciso ser um representante de Deus. Minha esposa não quer ser, então seja um representante de Deus, para que ela seja constrangida com amor, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, cara. Mas meu esposo, então seja o representante de Deus. Constrange esse miserável com o amor de Jesus na sua vida, vivendo a verdade. Porque a gente não precisa de outra coisa, é só se render à palavra de Deus, cara. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Por isso que Deus vai nos colocar em prova, em dificuldade, porque a gente é terrível, cara. Se você olhar aqui no 9, ele vai falar de coisas terríveis que nós fazemos. É só você ir passando depois aí, tenha curiosidade de ler depois, meditar nesse texto. O quão terrível. A gente fala coisas boas do amigo, mas com segundas intenções, cara. Lá está dizendo coisas terríveis, que fala, não, isso aqui é o povo de Deus que está cometendo, é pagão. Entende, irmãos? Então que a gente possa verdadeiramente cair em si, cara, porque é algo sério. A gente está em um problema sério de não viver a verdade, ouvindo a verdade. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.